Boa noite. Está no ar, na tela da Band, Rio Grande que dá certo. Hoje conversamos com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que com gestão qualificada vem melhorando a cidade nos últimos anos. Muitas dessas ações desenvolvidas no município podem servir de exemplo para aplicação também no estado. Conosco participam desse programa os jornalistas, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Renato Martins, e o gerente de rádio jornalismo da Band TV, Guilherme Bauert. Prefeito, boa noite, obrigado pela presença conosco. Boa noite, Osíris. Os colegas também. Boa noite, Renato, Guilherme. Boa noite. O senhor tem um paradigma inicial no primeiro mandato, que é justamente elevar a arrecadação do município com redução de impostos. Como é que foi possível acontecer isso? Acho que as pessoas, empresários, a sociedade, há muito tempo, Osíris, já afirmavam que era possível fazer isso. O que faltava era uma experiência concreta. Eu concebi ainda na campanha eleitoral a ideia de um gatilho, né, que nós transformamos na lei do gatilho. Ou seja, quando aumenta a arrecadação, cai a alíquota, portanto, reduz, né, o imposto. Quando fica no período da inflação, no limite da inflação, por exemplo, agora em torno de 10%, ele fica igual. E quando tem uma redução nominal, em períodos de crise, ele aumenta. Então, ele é um gatilho que dialoga com a lei de responsabilidade fiscal. Veja, nós reduzimos em 33%, um terço da carga tributária, da alíquota. O básico é ISS, né? ISS, é o imposto que nós utilizamos. Aliás, um dos impostos mais sensíveis, né? Porque serviços é o que move hoje a área mais dinâmica da economia. E nós tivemos um incremento de 104%. Veja, reduzimos em um terço a alíquota e crescemos a arrecadação em 104%. Então, mostra que é possível. E eu acho que esta ideia da lei do gatilho, ela pode ser aplicada em todos os impostos. Reduziu sonegação também? Reduziu a sonegação porque as pessoas estão pagando menos impostos, isso ajudou a formalização. Nós tivemos, por exemplo, um incremento de mais de 15 mil empresas em Canoas, em razão também de nós termos hoje uma das alíquotas, uma das menores alíquotas na área de serviços, né? Enquanto Porto Alegre é 5%, o nosso hoje é 2%. Mas uma regra básica, prefeito, de recolher impostos e a população se sentir satisfeita com isso é devolver em serviço público, né? Como é que se consegue fazer isso? Além, claro, de uma gestão eficiente que o senhor vem fazendo, isso eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas também com uma boa comunicação, para que as pessoas fiquem sabendo que isso está acontecendo, né? Porque muita coisa não é vista, não é percebida, não é mesmo? Renato, primeiro, o bom imposto é o imposto justo, né? Quando a pessoa vê que aquele recurso que ela está colocando, que ela está aportando para o Estado, está retornando em serviço, há uma melhoria sensível, visível da sua cidade, do seu estado, do país. Eu acho que é isso que as pessoas querem. Eu acho que as pessoas honestas, trabalhadoras, elas não são contra os impostos, desde que sejam também, haja um limite, né, para que isso não mate a economia. Mas o bom imposto, ele significa também o retorno. Nós procuramos ter controle nessa questão de monitoramento, metas de governo, né? Hoje, o Juscelino Kubitschek falava em metas lá, né, em 1956, né, 1957. Plano de metas. Plano de metas. Então, metas é algo necessário, né? Nós temos metas, temos indicadores para avaliar se o que nós estamos fazendo está correto e temos também um conjunto de ferramentas de participação onde o cidadão cobra, né? O cidadão, a cidadã hoje, ele não aceita mais, né, que as coisas estejam acontecendo e, né, ele não imita a sua opinião. E para fazer isso também é muito importante a comunicação. O presidente Bill Clinton, né, ele diz que 50% do que a gente faz é comunicação. Eu acho que ele está absolutamente correto, né? Nós temos que prestar contas, né? Veja, uma empresa, vamos fazer uma analogia, né? Uma empresa que tem acionistas, né? O que ela faz? Ela presta contas a seus acionistas do que está sendo feito. A direção tem, por obrigação, por lei, a obrigação de prestar contas aos seus acionistas. De forma transparente, bem visível. De forma transparente, né? Inclusive essa é hoje a regra do jogo. Então, o mercado trabalha assim. Veja, a prefeitura, ela tem, né, 350 mil acionistas, que são os 350 mil cidadãos, quase 350 mil cidadãos que vivem em Canoas. Cada um tem um voto, né? Cada um tem uma ação, né? E as pessoas querem efetivamente, né, saber o que está acontecendo. Então, a publicidade, tornar público, é uma obrigação do governante. Nós temos que ter transparência total, é o que eu chamo, Renato, de sinceridade radical. Hoje não é possível mais governar sem transparência total. Com todas as informações na internet. Por exemplo, todas as nossas licitações são transmitidas ao vivo. Você não tem caras e bocas, né? Não tem espaços fechados. Eu ia perguntar da licitação, que o senhor lançou essa sistemática diferente de fazer a licitação ao vivo, bastante transparente, presencial,
não é mesmo? Por qualquer pessoa que possa querer ver. Isso é possível, por exemplo, ser feito numa máquina estadual? É possível, sim, nada impede. Nem a lei do gatilho, por exemplo, poderia para o ICMS ser implantada a lei do gatilho. Né? Deu certo em Canoas, por que não pode dar certo, né, no estado ou em outras cidades? E pode ser utilizado para outros impostos. O sistema de transmissão ao vivo pela internet, ela pode ser feita, aliás, deve ser feita, né? Porque qualquer pessoa de qualquer lugar do Rio Grande, do Brasil, do mundo, pode acompanhar. E eu acho que esta transparência, esse Big Brother, né? essa capacidade de mostrar tudo o que está acontecendo, esse é o lado positivo que a tecnologia nos proporciona. E isso dá mais confiança para as pessoas também. A transparência, ela é fundamental. Sem transparência, hoje não se governa mais. Agora, prefeito, eu queria voltar à questão das metas. Para você atingir metas, você precisa da colaboração de todos. No caso de uma empresa privada, dos funcionários ou colaboradores, no caso de uma prefeitura, do servidor público. A sensação que se tem muitas vezes é de que existe, pelo menos de uma parte do funcionalismo, não todo, uma certa resistência a esse tipo de situação. Metas, ou daqui a pouco meritocracia. Duas perguntas. Isso aconteceu em Canoas e, se aconteceu, como é que foi superado? Olha, nós temos hoje, todos os nossos servidores têm plano de carreira, todos os nossos servidores são regidos pelo mérito, todos crescem pelo mérito e nós agora estamos para iniciar em 2016 a gratificação de resolutividade, ou seja, né, os nossos servidores vão ganhar mensalmente pelos resultados que estão obtendo. Então, esta é uma transformação. Isso foi um longo processo, isso envolve diálogo, né? Nós temos que ter diálogo com os servidores, temos que acreditar também, eu acredito no serviço público, acredito no papel do Estado e acredito nos servidores. E isso exige diálogo, exige convencimento. Nada deve ser feito de forma impositiva. É preciso discutir, amadurecer. Isso não significa que nós vamos ficar parados discutindo 4 anos. Não, tem o tempo da discussão, tem o tempo do diálogo, mas existe também o tempo da ação. E é o momento, muitas vezes, de agir, e às vezes tem setores que são contrários, que não aceitam, mas isso faz parte também do jogo democrático, faz parte também do trabalho. E nós conseguimos construir, seja a gratificação de resolutividade, que vamos iniciar agora, a partir de 1º de janeiro, seja também através dos planos de carreira. Todos os nossos servidores, inclusive os professores, têm plano de carreira pelo mérito. No primeiro ciclo, por exemplo, Guilherme, os nossos professores, 50% chegaram à meta. Era 1.000 pontos em 1.200. Veja, chegaram aos 1.000 pontos. Então, isso prova que é possível, que é um processo seletivo, que há, né, um esforço de cada um, não é um professor contra outro professor, mas o professor é gerente da sua carreira. Como é que se mede isso, então? Seja na área da educação, no caso dos professores, ou então em outras áreas da saúde, para que justamente não seja uma competição entre servidores e para que isso se transforme no mais importante, que é o melhor serviço prestado para a população. Se dá a partir de elementos objetivos, né? Nós não podemos ter subjetividades aí, né? Porque senão muitas vezes há espaço para ilações políticas ou para perseguições. São dados bem objetivos, desde a questão, né, os dados, por exemplo, na educação, de repetência, né, de aprovação, né, de evasão escolar, o IDEB, né, que é um indicador de qualidade da educação, até mesmo o plano, né? Os professores eles fazem um plano de trabalho institucional que tem que ser cumprido e a avaliação desse plano é mensurado, um plano institucional, ou seja, como a escola pactua com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, o que vai acontecer no ano, essas avaliações de forma objetiva, elas levam à pontuação. Então, é necessário, num ciclo de 3 anos, pontuar 1.200 pontos. Então, isso ajuda a direcionar, a melhorar e trazer qualidade, né, no que nós estamos fazendo. Qual é o papel do Prefeitura do bairro nas suas duas versões? Lá? Que é o contato direto ali. Ele tem o objetivo, primeiro, Osíris, de dessacralizar a autoridade, né? Eu penso que hoje, às vezes, a autoridade está numa redoma de vidro, protegida, numa sala, num gabinete. Nós temos que dessacralizar, né? Tirar essa coisa do sagrado, né? Nós temos que... Do inatingível. Do inatingível. Nós temos que estar próximo das pessoas. A Prefeitura na Rua, nós vamos até os bairros, todos os sábados. Nós estamos agora... O senhor vai? Eu vou e toda a equipe. Né? São em torno de um ou 2 representantes de cada secretaria. Todas as secretarias estão representadas. Né? Uma mesa em U,
onde estão lá o subprefeito da região, está a vice-prefeita, está todos os secretários, e o cidadão pode falar comigo ou pode falar com também os secretários. Nós temos em torno de 100, a média, em torno de 100 atendimentos. Então tem cobrança direta. Cobrança direta, olho no olho, né? E cobrança do prefeito. Né? As pessoas vão lá, falam comigo, cobram, reivindicam. Essa transparência não é um lugar fechado, não é um lugar de amigos, não é um clube que só entram pessoas ligadas ao prefeito. É na rua, é na praça. E isso permite que qualquer pessoa vá lá, proteste, coloque as suas reivindicações. Como as pessoas sabem que ali é um espaço do debate, da reflexão, as pessoas vão para isso. E são bem acolhidas, né? Independente, né, se elas concordam ou não com o prefeito. Ali eu sou um empregado, né, público, eu sou um servidor público, eu estou ali para servir as pessoas. Né? Tem a prefeitura no bairro, eu não lembro agora se é a prefeitura ou se é o prefeito na estação. Prefeito na estação. Na estação também. Obviamente, esse contato direto proporciona coisas muito interessantes ali, cobrança, eventualmente também o elogio, enfim. Teve alguma situação já que chamou a atenção por ser pitoresca, por ser engraçada, por ser, enfim, que tenha marcado na memória? Ou... Olha, são várias situações bastante, às vezes, diferentes, as agendas, né? Mas eu já, por exemplo, eu faço também audiências públicas, né? No meu gabinete, e tem situações bastante interessantes. Por exemplo, vários moradores de rua vieram conversar comigo, trazer as suas demandas, cobrar. E qual é a demanda do morador de rua? Olha, desde a questão uma calçada do abrigo, mais limpa. Não, eles principalmente o abrigo, o albergue, Claro. né? Melhorias no albergue, né? A questão da segurança, como é que se trata isso, mas a segurança deles também, mas principalmente o albergue, né? Como é que eles são tratados, porque o albergue tem algumas regras, então a partir de tal horário, então também a flexibilidade de algumas regras. Até o empresário, né, que também vai falar comigo. Então, às vezes o empresário vai lá trazer uma demanda da sua rua, da melhoria da sua região. Então, é bastante interessante as demandas que vêm, né? E eu já fiz mais de 3.120 audiências no meu gabinete, em todas as segundas-feiras. E todas as quintas-feiras eu atendo na estação de metrô. Essa semana eu atendi, todas as semanas. Já são quase 80 semanas que eu atendi já na estação, desde 2013, desde o meu segundo mandato. E é muito importante porque na estação passam milhares de pessoas, né, Guilherme? São 6, 7, 10 mil pessoas que circulam naquele período. E as pessoas estão ali, vão ali, são atendimentos muito rápidos, 1 minuto, 2 minutos, mas as pessoas vão lutar por melhorias na saúde, né, um exame, um procedimento, elas vão me trazer reclamações sobre isso, elas me trazem sobre educação, sobre segurança, né? Às vezes são temas ligados à prefeitura e às vezes não. Mas a gente sempre atende todos, dá a resposta, nós temos uma orientação de 10 dias da resposta, monitoramos todas as demandas. Né? Nós temos um sistema de monitoramento para que isso de fato aconteça. O senhor surpreendeu no final do governo Ieda ao lançar e discutir com a própria governadora 3 projetos, 3, né, se não me falha a memória, com PPP, envolvendo PPP. Parceria público-privada. Parceria público-privada, bem lembrado. O senhor acha que esse é o grande mote de um gestor público na atualidade hoje e principalmente na realidade do Rio Grande do Sul para conseguir realizar mais parceria público-privada? Eu acho que é o grande instrumento para as transformações que o Rio Grande do Sul precisa. O Estado sozinho não consegue fazer mais. Tu tem que ter parceria efetiva. Né? E o setor privado, né, ele pode ser um alicerce e é um esteio hoje nessa transformação. O Estado sozinho é inviável. Então, nós discutimos na época uma parceria público-privada para a RS 010, que infelizmente não saiu. Discutimos, né, uma parceria público-privada para o presídio, né, que também é um mecanismo importante, né, e está bem avançado. Está se tornando realidade, é bom dizer. Está tornando realidade. Não a parceria público-privada, mas o de outra presídio, forma, né? O presídio aconteceu. E várias outras coisas. Na saúde, por exemplo, nós começamos lá, esboçamos e depois se consolidou com o governador Tarso. Nós temos uma parceria público-privada, não no modelo da lei de PPP, mas como uma parceria público-privada na saúde. Nós temos hoje 3 hospitais, né? 2 hospitais administrados pela prefeitura, nós temos 5 UPAs, nós temos 5 CAPs e 26 unidades básicas de saúde, quer dizer, uma grande estrutura, são 4.400 servidores que trabalham de forma direta ou indireta, e nós temos hoje uma parceria, né, com 2 hospitais filantrópicos, com o Hospital Mãe de Deus, com o Sistema Mãe de Deus e com o Hospital Nossa Senhora das Graças. Veja, a prefeitura faz a gestão estratégica, mas quem faz a gestão operacional são essas instituições filantrópicas que têm expertise. A prefeitura não tem expertise para administrar um hospital, não tem escala
para administrar um hospital. Agora, a prefeitura tem sim a expertise e o conhecimento para saber o que é preciso, Renato, fazer na saúde. O que a população quer? Então, a gestão estratégica é da prefeitura. Nós estamos lá dentro, temos ouvidoria, temos monitoramento, definimos o que vai ser feito todas as semanas. Agora, a gestão operacional, serviços 24 horas, que são intensivos, isso é feito por essas grandes instituições que têm experiência, né, que administram já, tem escala, né, e esse ganho se refletiu muito. Veja, quando eu fiz a primeira parceria no Hospital de Pronto-Socorro, o hospital custava em torno de 3 milhões e 500, 3 milhões e 600 para a prefeitura. O custo inicial do hospital naquele momento foi 2 milhões e 300, quando nós passamos para o Sistema Mãe de Deus. Por que isso? Né? Por que essa economia de em torno de 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão? Por quê? Porque eles tinham escala, eles tinham expertise que a prefeitura não tinha. Administrava um único hospital com 120 leitos. Né? Então, esta parceria ela tem que acontecer. Estamos fazendo agora na educação. Também eu tenho que construir prédios que agora estão sendo administrados por instituições filantrópicas. E vejo o custo que essa instituição filantrópica tem é metade do que a prefeitura tem. Agora, prefeito... E não deixa de ter qualidade no atendimento. Sim, tem alguns projetos bem interessantes, não só o rebaixamento lá do centro, que está previsto, né, para o trem, um resgate histórico da região, mas também a ligação do Guajuveiras através do aeromóvel. Vamos conferir uma matéria justamente sobre esse serviço aí que em breve deve estar circulando lá em Canoas. A ligação do Guajuveiras através do aeromóvel. Uma ideia na cabeça e um sonho realizado. Este gaúcho de Pelotas é considerado o pai do aeromóvel. Para criar o veículo, seu Oscar se inspirou na mecânica dos aviões. O primeiro projeto nasceu em 1960. Ele desenvolveu o veículo impulsionado pelo ar que sai de um motor movido a eletricidade. Tudo muito simples, nas palavras dele. Mas como é que nós podemos arranjar alguma coisa que independa do teu atrito entre o veículo e a via? Canoas, na região metropolitana, será a primeira cidade brasileira a utilizar o aeromóvel como transporte de massa. O projeto prevê 3 linhas que atenderão alguns pontos do município. Na primeira etapa, devem circular 6 carros, com capacidade para 300 pessoas cada um. O ponto de partida será a estação da Transurb Matias Velho e o destino, o bairro Guajuveiras. Serão 7 estações, em quase 5 quilômetros de extensão. Essa é uma obra muito rápida, né? E por ela ser pré-moldada, né, que é uma tecnologia de construção civil que gera uma agilidade muito grande nas obras, nós esperamos que até o final do ano que vem nós já conseguimos inaugurar o trecho, né, a fase 1, já numa fase experimental. O aeromóvel de Canoas será semelhante a este modelo já utilizado aqui em Porto Alegre. Desde que foi implantado em 2013, o veículo já transportou mais de 1,5 milhão de passageiros. O sistema é muito bom, muito prático para chegar do centro até aqui. Seguro, não polui, muito bom. Além de moderno, mais leve e silencioso que um trem, o aeromóvel é também sinônimo de sustentabilidade. Sem nenhum acidente, porque ninguém acredita que isso vai dar certo. Aí está, o registro de um importante projeto que é viabilizado através com a parceria federal, não é, prefeito? Exatamente, Osíris. O projeto do aeromóvel, né, ele é uma parceria com a presidenta Dilma Rousseff, com o governo federal. É uma crença, né, de todos nós que é possível, né, esta tecnologia ser o grande modal do futuro. Eu acho que ela pode ser estar na pauta de exportações do Brasil. Assim como o Brasil hoje exporta aviões, né, o Brasil exporta para todo mundo, né, aviação regional, o Brasil pode sim exportar a tecnologia do aeromóvel para todas as cidades no mundo, grandes e médias cidades. Veja, é uma tecnologia acessível, né? Ela não tem desapropriações. Todo esse projeto que nós estamos fazendo são 15 quilômetros de via. Primeiro agora são 6 quilômetros de Guajuveiras, mas nós temos a extensão até Matias e até o centro da cidade. Tudo isso sem nenhuma desapropriação. Isso é impossível hoje numa cidade, né? Numa cidade média, uma grande cidade. Essa é a tecnologia, a forma. Por que Guajuveiras e Matias, prefeito? Porque são hoje 70% do transporte coletivo de Canoas está concentrado nesses 2 bairros. Então nós vamos retirar 70% dos ônibus através desta política. Então ela atendeu a demanda maior, né? São os 2 maiores bairros. Tem a questão social e mobilidade urbana ao mesmo tempo. Exatamente. Nós estamos integrando com o Transurb, a estação central é uma estação de integração com a estação Matias Velho, que é uma das mais movimentadas de todo o sistema Transurb. Nós estamos integrando e a ideia é que nós tenhamos também linhas alimentadoras a partir de ônibus elétricos, né, não poluentes,
porque toda a tecnologia é sustentável, né? Nós não temos emissão de poluentes, são motores elétricos, né, de alta performance que não poluem. Então, vejam, ele é silencioso, ele é não poluente, ele não afeta a mobilidade, porque ele não prejudica o trânsito, né? Nós podemos circular os veículos. Sim, aéreo, né? Aéreo. Ele não tem, assim, como ele é delgado, ele é leve, diferente, né, do monotrilho, por exemplo, São Paulo e outros, ele não tem tanto impacto visual. Então, isso também facilita o projeto e a sua implementação. Agora, ele é um valor muito inferior ao metrô. Ele deve ser em torno de 20% do custo do metrô. Agora, prefeito, muitos talvez não saibam, mas o prefeito é jornalista por formação e fez essa migração. Eu sou jornalista, estou prefeito. Exato. Então, fez essa migração. Estava de um lado o balcão, onde você questiona, você faz perguntas e muitas vezes você faz cobranças e críticas, e foi para o outro lado, que é o da administração pública. O que foi possível levar de um lado para o outro e, em relação à atividade anterior ou à atividade jornalística, o que digamos assim, pode ser revisto em relação a críticas que eventualmente foram feitas ou repensadas, digamos assim? Eu acho que o jornalista ele sempre procura olhar todos os pontos de vista, né? Isso é um exercício que o profissional, e vocês fazem aqui com maestria, ele sempre procura olhar, né, as diversas opiniões para construir, portanto, né, as múltiplas ideias e buscar efetivamente a verdade, né? Eu acho que isso me ajudou muito como gestor, né? A ideia de que nós não somos os donos da verdade, né? De que nós temos que ter humildade e que nós temos que buscar de forma efetiva todas as fontes, todos os pontos de vista para construir um consenso. Eu acho que é necessário cada vez mais consensos na política, né? Isso não significa um democratismo que paralise, não. Mas nós, às vezes, perdemos muito tempo quando não discutimos, quando não amadurecemos, quando não criamos maiorias. E aí a gente vê isso na história do Rio Grande do Sul, né, esse processo cíclico, né, onde nós nunca avançamos. Eu acho que essa condição de jornalista, ela me deu, né, essa perspectiva, né, de nunca ver a crítica como algo negativo. Porque o jornalista, o combustível dele é a participação, né, do ouvinte, do telespectador, do leitor, né, e a crítica faz parte, ele se aperfeiçoa. Então, acho que este legado, a experiência, ela me trouxe. E eu vejo, né, com muita naturalidade também a crítica chega, seja pelos profissionais de comunicação ou pelo cidadão, né? Para mim, a crítica ela é extremamente positiva, ela me ajuda a aperfeiçoar, a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Falando de ideias para um Rio Grande melhor, o senhor lidera um projeto chamado RS 2030, onde prefeituras, cidades estão discutindo um projeto de um Rio Grande melhor para daqui a 15 anos. O que já se pode falar sobre isso e onde é que nós vamos chegar? Quais são os principais pontos aí que estão sendo discutidos? Renato, nós estamos realizando audiências nas 10 cidades, são 10 regiões que nós elegemos e elencamos, nós estamos finalizando, mas tem sido muito rico, né? Prefeitos têm participado, já participaram mais de 100 prefeitos e em torno de 200 lideranças diferentes, empresariais, sindicais, comunitárias. Em cada região, as regiões estão apontando aquilo que precisa ser feito, quais são os seus sonhos, né? Nós não estamos chegando com nenhum projeto pronto, nós estamos usando uma metodologia participativa e nós estamos construindo, portanto, as visões regionais e, na sequência, durante o período ainda deste ano, no segundo semestre, nós vamos ter a discussão temática, ou seja, são 16 temas, especialistas, a universidade, lideranças, né, que vão ser chamadas para contribuir. Ali não é um debate, né, ideológico, não vamos estar ideologizando o debate, né? Cada um tem a sua ideologia, isso é positivo e é necessário na democracia, né? Eu defendo isso. Mas eu entendo que nós, às vezes, temos um debate um pouco apaixonado, onde as pessoas são, né, a favor da internet ou contra a internet, a favor da PPP contra a PPP. Nós temos uma grenalização aqui, né, muito marcante. Então, nós estamos debatendo. O prefeito, normalmente, é aqui agora, né? É sempre o aqui e agora. Então, os prefeitos decidiram, nesse projeto, discutir os próximos 15 anos. O Rio Grande do Sul tem pouca história de discussão de planejamento estratégico. Tivemos a Agenda 2020, a Agenda 2015, mas estão encerrando o seu ciclo, né? E é importante pensar 2030. Prefeito, tem mais um minutinho de programa. O que é fundamental, na sua opinião, para o Rio Grande dar certo? Eu acho que para o Rio Grande dar certo, Osíris, nós temos que mudar do paradigma do conflito para o paradigma do diálogo. Eu acho que é isso que é necessário. Chimangos e maragatos aqui são revividos epicamente, né? Eu acho que não quer dizer que nós não sejamos chimangos, né, ou sejamos maragatos. Podemos usar o lenço branco ou o lenço vermelho. Mas nós, né, temos que avançar para o diálogo, alteridade, reconhecer o outro, buscar consenso.
Então, acho que o grande desafio para o Rio Grande do Sul é o diálogo. Prefeito Jairo Jorge de Canoas, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo. Conte com os microfones do Grupo Bandeirantes. Muito obrigado. Obrigado, Renato Martins, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauer, gerente de rádios e também da nossa Band TV. O Rio Grande que dá certo volta no próximo sábado. Até lá, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma boa noite e um ótimo final de semana.